Boa noite a todos. Boa noite. Vamos melhorar um pouquinho esse boa noite para aquela carga positiva que a gente precisa para superar os desafios do dia a dia, que não é fácil. Boa noite a todos. Boa noite. Isso, é uma beleza. Quero agradecer essa energia boa que vocês transmitiram. Espero que amanhã de manhã, quando vocês levantarem, acordarem, já saem falando para todo mundo, bom dia, bom dia. Quando estiver no táxi, no ônibus, boa tarde, vão achar que vocês estão, porque ninguém faz isso. Isso é um grande erro, porque uma das coisas, quando eu conheci o meu mentor, que é o Padre Bento, que ele exigiu na minha reforma íntima, a primeira coisa foi o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Criar energia boa dentro de você, não é dentro dos outros, não. Se você esperar que os outros vão reconhecer o seu bom dia, o seu boa tarde, mas não vão, não. Mas você vai se auto-analisando e auto-corrigindo o seu sentir. E é nas coisas pequenininhas que nós vamos superar os desafios do dia a dia. Não adianta todo o sacrifício de vir no centro, ou no culto, ou na missa, se não trabalhar o interior. E todos nós estamos aqui por algum motivo. Não existe coincidência. Não existe. Poxa, o que o Marcos falou hoje serviu para mim. Puxa, como eu pensava assim há muitos anos, entrei no Centro Espírita pela dor, não entrei pelo amor. E a primeira palestra tocou muito em mim, né? Eu falei, ele está falando para mim. Depois, muitos anos que eu fui entender que eu estou falando para mim. Se servir para algum de vocês, magnífico. Mas serve muito para a espiritualidade toda que vem chegando, vai se instalando. Eles olham o Centro Espírita igualzinho um estádio de futebol. Eles precisam desse bate-papo, precisa dessa energia. E muitos deles vieram com vocês e vão voltar com vocês. Mas a maioria fica na porta do lado de fora esperando você sair. Eles não gostam da reforma íntima, mas também não querem deixar vocês. Tem muita coisa envolvida na espiritualidade que a gente não entende. Por isso que é importante esse bom dia, esse boa tarde na caminhada, né? Ainda vai ter aqueles mal educados, né? Bom dia para você, para mim não. Acabou, é o problema dele. Não vamos desanimar porque não conseguimos o resultado que a gente queria naquele momento, naquela hora. Mas é fundamental plantar a sementinha e é assim que foi acontecendo tudo o que aconteceu comigo para chegar aqui hoje. Só para salientar os meus irmãos que estão aí do Brasil todo e de outros países, eu estou aqui no Centro Espírita Evangelho em Ação, na Rua Leite Penteado 207, Vila Munhoz, São Paulo. E o tema de hoje, a missão paterna, sustentáculo da evolução moral da família. Porque, normalmente, nós, homens, escolhemos a porta larga. Não tem dúvida. Pode se vitimizar, mas nós nunca vamos chegar aos pés das mulheres. Nunca. Nunca. Por um motivo. Traz a vida. Mesmo aquelas que não podem ter filho, mas adotam, ou não têm nessa vida, porque é prova e expiação, mas já tiveram em vidas passadas, ou vão ter em vidas, pouco importa. Escolher nascer mulher é a porta larga, independente de toda a situação que acontece no mundo. E as escolhas que ela fazem, boas ou ruins, não importa. O homem escolheu a porta estreita. A porta larga, desculpe, a mulher escolheu a porta estreita, eu fiz uma inversão. Por quê? Tudo é mais fácil para um homem, mesmo ele se vitimizando. É muito difícil. O homem foi tanto criado de uma forma machista, né? Foi mudando a humanidade, tomando o controle do poder, que ele esqueceu do sentir, ele esqueceu da responsabilidade que ele tem em ser
pai, ou ser amigo, ser irmão, seja o que for. O homem tem que escolher as suas escolhas agora bem melhor, senão nós vamos voltar à época da barbárie, aonde a mulher foi perdendo todo o direito que tinha, e aqui elas construíram de novo, né? E se bobear, volta tudo à época da barbárie, aonde a mulher é interpretada pela Bíblia. Deus não soprou. Se não soprou, ela não tem alma. Se ela não tem alma, ela não merece a interagir com a sociedade. Um minutinho só. Licença, gente. Alguém tem um sandeiro prata? Está estacionado na porta de uma garagem, não é de ninguém? Obrigada, desculpa. Se não tiver, aí pode me dar a chave e eu aceito o carro. Brincadeirinha. Muito bem. Como eu estava falando, eu costumo... fui educado machista, muito machista mesmo, né? Graças ao meu segundo casamento, né? A minha esposa mais passiva, mais compreensiva, foi dando chance e me transformou o homem que eu sou hoje. Mas isso tem uma história de muito arrependimento, muita coisa falada que eu não precisava falar, né? Não condenando a minha primeira esposa. A minha primeira esposa, ela se casou para sair de casa, não queria família, não queria, porque eu fui educado dessa forma, família, carro, cão, casa, e ela não, ela só casou para sair de casa. Então esse relacionamento não teria como seguir em frente por causa da necessidade espiritual de cada um. Isso não quer dizer que não aconteça com os homens também, tá? Às vezes é o homem que casa para sair de casa e depois vai para a vida da Vilma, que é assim. E essa analogia que eu fiz aqui rapidamente, ela está no meu livro, né? A Trilogia da Existência Humana, no capítulo 3, na página 37, lá tem que eu falo a travessia da solidão. O que é a travessia da solidão? Eu fui educado que casamento era para sempre. Eu só iria casar com uma pessoa se fosse a pessoa certa para a eternidade. Não tinha condições de separar. É uma lição que Deus me deu também, né? Casar com uma pessoa que não queria ficar casada. Aquilo para mim, eu achava que o amor poderia supor, né, resolver tudo. Eu fui educado assim, machista e tal. Mas ela não separou porque eu ainda não tinha expressado meu lado machista, né? Eu estava com ela, eu não tinha discussão, não tinha briga, não tinha nada, porque ela não queria ficar casada, então não estava nem aí. Mas graças a Deus ela me deu uma filha. E quando ela foi para o mundo, deixou a filha comigo. Essa filha foi a minha companhia da solidão. Porque eu chegava do trabalho, pegava na casa das irmãs e eu cuidava. Trocava a fralda, dava banho. Aquilo era a minha companhia noturna. Foi assim 2, 3 anos. Até que eu conheci a minha segunda esposa, que se apaixonou pela minha filha, porque ela queria ser mãe. Mas quando ela viu a minha conduta moral, que eu fui sempre muito moralista, em excesso, aí ela deu uma chance e permitiu que eu a pedisse a mão. E para mim a vida já tinha acabado. Porque o homem separado naquela época era condenado uma pessoa que não prestava mais, não servia mais para nada. Eu aceitava aquilo porque era eu cobrei isso nos outros, na minha religião, do pecado, tudo, então eu errei, castigo e tal. E a minha segunda esposa, estou 42 anos casado, foi toda a estrutura da minha vida. Toda, tanto a financeira, porque eu não tinha nada, meu pai era coveiro, e me deu mais 4 filhos, né? Me deu 6, mais 2 voltaram à pátria espiritual. E foi toda a estrutura que ela trouxe da minha empresa. De 2 funcionários foi para 15. Mas ela, eu não tinha esse dom administrativo. Eu só sabia voar, pilotar, fazer os trabalhos técnicos. Ela administrou o escritório. E virou minha sócia, aí a empresa arrebentou a boca do balão e deu tudo que eu tenho hoje, né? Graças a uma
mulher, mas com uma lição: não julgar os outros. Não julgar aquilo que você julga, Deus vai fazer acontecer contigo para você aprender a respeitar, a dar o livre-arbítrio a cada um. E essa foi a minha história parcial nesse livro, que tem muita coisa aí. Eu tive quedas de avião, queda de helicóptero, tive a cirurgia do intestino, da perna, da boca, da mão, tive câncer, e vai por aí afora. Muita coisa, muita experiência, e é aquelas na qual eu passei por quebrando o preconceito. É doloroso, tá? Porque você acha que está certo. Lá na frente você verifica que você não está certo. Não está. O amor, ele não julga, ele não condena. Mas o amor possessivo, o amor da razão, eu sou dono da razão porque eu não bebo, não fumo, não jogo, não traio, isso aí caiu tudo por água abaixo. Tive que aprender aqueles que fazem isso, aqueles que não têm a vida normal, né? Aqueles que não têm conhecimento espiritual. Por esse julgamento eu condenava os outros. E por isso Deus fez eu passar as oportunidades desse tema tão maravilhoso nesse mês, na qual eu tenho 40 centros espíritas na minha responsabilidade. Eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões. Tu imagina achar que o espiritismo é coisa do diabo. É Lúcifer. E hoje eu sou diretor do Departamento Espírita envolvendo outras religiões. E já estou organizando um encontro interreligioso para a Unisa, a União a nova faculdade que tem em frente ao shopping. Vai iniciar o curso de Direito. Então, como eu sou representante na OAB dos espíritas sobre a intolerância religiosa, e o curso vai iniciar de Direito, elas me encarregaram de organizar um encontro interreligioso, vai ser no dia 10 do mês que vem. Depois, aqueles que estão no meu WhatsApp, está aí, o WhatsApp está naquele papelzinho que eu entreguei, quem não quiser vai ter. E esse QR Code que está aqui é do meu canal do YouTube, tá? Que tem muita coisa ali. Mas a pessoa, eu tiro por Kardec. Kardec, nós sabemos que organizou todo o ensinamento espírita, o Pentateuco, a Revista Espírita, tem muita coisa. Mas ele não acreditava nesse negócio de espiritismo. E a espiritualidade escolheu ele porque ele era cético. Se um cético consegue mudar, tu imagina os que têm fé. E ele fez lá a primeira pergunta que está no Livro dos Espíritos, né? O que é Deus? Dependendo dessa resposta que os espíritos disseram para ele, ele falou, eu toco. Mas se falar que Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é Pai, que todas as religiões falam, eu não vou montar mais uma religião, não. E aí a espiritualidade respondeu o quê? Está lá. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é cientista, professor. Ele falou, essa resposta tem um leque infinito, não estou preso a nenhum conceito. Aí ele se dedicou, porque ele viu um leque magnífico, que é quebrar os preconceitos e os terreninhos vendidos no céu, aquelas coisas todas, mudou. Ele, graças a Deus, ele trouxe esse conceito hoje que está ajudando muita gente a achar estabilidade na sua vida, da sua emoção, entender o meio que você está. Chico Xavier também salvou muito do meu pensar. Ninguém nasce no endereço errado. Então você tem que conviver com o teu endereço que você veio. E aí, a paternidade que nós vamos falar hoje, não é porque você é o privilégio, é o machão, o dono, não. É a tua prova, é a minha. Nós homens temos que vigiar bem mais do que as mulheres, bem mais. Porque nós somos só
participante. Mas a maior criação de Deus, que é o Espírito, ele não entregou para o homem. Podia entregar. As mulheres não ficavam grávidas, o homem ficava. Qual o problema? Só mudavam, né? A ciência ali, a natureza. Mas não, ele entregou a mulher. E aí é a beleza que o homem tem que voltar novamente a valorizar, a respeitar e a entender, seja qual for a forma que a mulher se apresentar na sociedade, não condená-la. Mas antes de eu entrar no tema, vamos dar aqui uma caminhada, né? Tem alguém aqui vindo a primeira vez na casa? Levanta a mão, por favor. Sejam bem-vindos. Eu espero que você se encontre da mesma forma que eu me encontrei. Aí eu fui procurando, estudei 10 anos, distribuí sopa, recepção, estudei mediunidade, desenvolvi, e aí o trabalho veio, e graças a Deus são 40 anos dentro da doutrina espírita. Pode passar. Muito bem. Para entender, porque minha palestra eu sempre começo dessa forma, Kardec colocou a primeira coisa, a ciência. Por que a ciência? Porque na religião, quem manifestasse a ciência era crucificado, era condenado. Lembra a Terra é redonda? Não, porque a ciência desmistifica. E Kardec sabia disso. Então ele colocou primeiro a ciência, depois ele colocou a filosofia. O que é a filosofia? Conheça a ti mesmo. Precisa saber o que você quer da vida. Quando eu dou o passe na água, que eu fluidifico a água, eu tenho que saber por que eu estou fluidificando a água. O que eu quero? O que eu preciso? É para mim ou para o outro? Pouco importa. Né? Tem que saber, não é? Não ficar sem se entender. E religião sublima. Foi quando eu entrei pela primeira vez com a minha esposa. A minha esposa falando, não vai brigar lá dentro não. Ela pensou que eu fui para desacatar o palestrante. Sublimei. Adorei, fiquei. Aí fui estudar. Mas não é para todo mundo não. Toma cuidado com aqueles que vêm aqui na frente. Você tem que estudar, você tem que estudar. Quem tem que estudar o quê? É na hora certa. A minha vida toda eu condenei. E de repente fui estudar. Mas porque chegou a minha hora. Tem um propósito. Então, se chegar a tua hora, você quiser estudar, inicie. Se não, pelo menos faça a caridade. Né? A caridade não exige nada, a não ser o teu sentir. Respeitar a diferença, que também não é fácil, mas é uma outra palestra. E, como eu sempre trago, as leis naturais. Para a gente não sofrer muito. Eu faço muito velório. Para 5 comunidades carentes, eles não têm recurso. Muitos são evangélicos, mas pede para mim ficar lá do lado de fora. Não tem problema, não tem problema. Imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio e causa e efeito. Nós estamos aqui por causa do livre-arbítrio. Marcos, posso interromper um Pode, pouquinho? é o carro de novo? Depois ela me manda para o passe. Não, me manda pro passe. não está gravado ali, a gente vai É saber. um sandeiro prata. Quem tiver com a chave... É assim, é um senhorzinho e ele veio e ele entrou aqui dentro. Ou será... ele é um desencarnado. Não, é o que eu parei lá perto de um saco lá em cima? Não. Não sei, o É seu um carro sandeiro. qual é? É sandeiro prata. É essa placa? É esse mesmo. Então é o seu. Pede alguém, ó, não tem é a lá. desencarnado, não. É encarnado, é o palestrante. Tô perdoada. Tá, Obrigada. obrigado. Eu parei num lugar que não tem... Corta, edita, tá? Tá, não, agora vou pagar caro. Olha, não, tô brincando. Porque onde eu parei não tem, é uma parede. Por isso que nem passou pela minha cabeça. Mas tudo bem. Vamos dando continuidade, que é uma beleza, né? Isso fica gravado pro resto da vida, tá bom? Então, livre-arbítrio, nós estamos aqui. Podíamos estar jogando uma sinuca, bebendo uma pinga, tomando calmante, sei lá, fazendo uma opção de coisa, mas nós viemos para cá para adquirir o alimento espiritual. Porque o centro espírita é o quê? Escola e hospital. Cada cadeira que vocês estão sentados aí, vocês pensam que é uma cadeira? Não, é um consultório.
Eu vi aqui pessoas chegando, pegando cadeira, ficando lá atrás. Eu falei, mas tem a vazia aqui na frente. Mas é para ir sentar lá atrás. Aqueles que vieram para frente, chegaram a elas. O lugar que vocês sentaram, a espiritualidade, quando tu entrou lá na porta, já pegou a sua mão sem você sentir. Se sentir, maravilhoso. Porque é o sensorial, né? Trouxe, senta aqui, senta ali. Porque a espiritualidade está trabalhando. Não existe coincidência. Pode passar. Muito bem. E sempre que falo, cuidado do espírito. Cuidar do espírito não é estudar a caridade, isso é obrigação, se você puder. Cuidar do espírito é controlar o verbalizar, porque Deus nos deu uma lei que chama livre-arbítrio. Eu posso pensar o que eu quiser, não tem como controlar meu pensamento. Só que eu não posso verbalizar. Tem um filho que pegou 15 anos de cadeia. Minha vontade sempre foi acabar com ele, mas o padre Bento não deixava. Hoje é um filho excelente. Tu imagina se ele guardasse alguma mágoa do que eu falasse. Você não presta, sem vergonha, você não tem jeito. Não ajuda. É simplesmente falar. Tomar as decisões é outras, né? Um dia eu estou escrevendo um outro livro depois da trilogia dos 3, e eu vou contar essa história. Então, cuidar do espírito, pensou bobagem, mas não fala. E nem se vitimiza. Eu não sei qual é o teu problema, se é físico ou se é espiritual. Mas se tu vitimizar, você piora as células. Como é que tu está tomando remédio para uma doença que você se vitimiza? Se vocês verem minha história aí, você... Nossa, mãe, todas as internações que eu tive, o médico falou, não passa dessa noite. A primeira foi há 40 anos atrás, em 38 anos atrás. Pode encomendar o caixão. Mas eu não aceitava. Saía e ia à luta, saía e ia à luta. E a última que eu estou com um problema, um câncer, melanoma na cabeça, fiz agora faz uns 30 dias, raspagem, e o meu coração foi operado 2 vezes, não podia tomar anestesia, esse rolo todo. Você devia ver o rolo que eu arrumei. Primeiro passei tudo para a minha esposa. Falei, vou morrer mesmo, ou do câncer ou da anestesia. As duas estavam perigosas. Aí fui para a cirurgia. Quando eu saí, eu só fiz assim. Vi as marcas todas. Falei, não fui. Já saí dali, eles exigiam um café, porque eu estava, né, jejum. Com aquele, igual muçulmano, sabe, enrolado, faixa, por causa da cirurgia, dentro do restaurante cheio. Sentei para tomar o café. O médico falou, vai para casa, porque eu tomei químio. E aí, dá efeito, né? O café chegou assim, ó. Tu imagina a confusão, ela não levou o carro, tá? Mas mudou de lugar. Olha a confusão que eu arrumei dentro do hospital, dentro de um restaurante. Por quê? Eu não me abato. No outro dia eu já estava de novo, distribuindo cesta. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer trabalhando. Isso não deixa as células te pegar. O desânimo, a cansaço, a depressão, a ansiedade, eu tenho, mas não pega. Não tem. Porque hoje, o mundo moderno, você não se livra disso, né? Mais uma. E a secretária, mais uma. Cuidar do corpo físico. É o que entra pela boca, pelo amor de Deus. Cuidado com o fast food, tudo que é gostoso, chocolate, vinho, e macarrão, sei lá. O prato tem que ser colorido. E de vez em quando vai lá, nós não somos santos. Eu agora vou virar santo. Só vou comer aquilo, né? Não vou condenar outro. Mas você tem que ter um equilíbrio. Minha esposa é naturalista. Então, meu prato sempre foi trabalhado. Chegou na hora da doença, meu corpo reagia aos remédios. Então, cuidar do corpo cuidado com quem entra pela boca. Porque se tiver uma prova lá na frente, você passa. Senão, não passa. E fechando pensamento, tudo fica registrado no perispírito. Por isso que eu escrevi a trilogia. Trilogia é o quê? O corpo, o espírito e o perispírito. O que é o perispírito? É o computador. Estou passando essas provas todas. Por quê?
porque está no meu perispírito, precisa ser limpeza. A doença não é castigo. É uma limpeza das suas células. Então tu tem que ser positivo para ajudar, porque tu vai passar pela prova. Foi você que criou, não é castigo de Deus. Você precisa limpar o perispírito. Uns vão ser a doença, outro é o dinheiro, outro é a sexualidade, outro é o jogo, outro é o cigarro, outro é a bebida. Sei lá qual é a prova de cada um. Outro é o sistema nervoso, sei lá. Né? Outros é verbalizar. Mas vai ter que limpar o perispírito. Pode passar. E agora nós vamos a uma leitura que a espiritualidade preparou para nós. Faz uns 5 anos que o meu mentor, o padre, eu tenho 3 mentores, tá? Mas o padre Bento é aquele que me orienta espiritualmente. E vamos ver o que ele trouxe para nós hoje. O pai que educa pelo exemplo. A missão paterna não se resume ao sustento material nem à autoridade dentro do lar. Meu Deus, como é que eu pequei com isso aí? Quando o Padre Bento bota isso aí, me dói mais do que qualquer um de vocês se estiver aí. Por quê? Eu achava que eu trabalhava, trazia o dinheiro, entregava tudo para minha esposa, eu era um santo. E exigia uma autoridade dentro de casa. O meu evangelho não era evangelho. Era imposto. Eu chegava, era um silêncio. Que beleza, minha família está com Deus. Mas era pavor de mim. Quem levantasse a voz para mim? Estou fazendo um evangelho. Meu Deus do céu, que lição, que lição. É uma beleza, mas isso é uma outra forma, né? O pai é chamado por Deus a participar da formação moral dos espíritos que chegam à família, compreendendo que cada filho traz sua própria história, suas necessidades e seus desafios. Aonde eu fui aprender isso? No pior lugar que existe, que é dentro da cadeia. Não lá do meu filho. Meu filho, eu tive que ir para Dracena ali, 5 anos, é outra história. Mas aqui na Vila Maria, na Fundação Casa. Quando o meu mentor falou, você vai fazer um trabalho dentro do sistema carcerário. Falei, tá louco? Joga uma bomba lá, acaba com aquilo, é imposto, é escola do crime, e pá, mas você vai. E pá, mas você vai. E aí eu fui, né? Trazia debaixo do braço. Foi o lugar que eu mais aprendi a doutrina dos espíritos. No pior lugar que existe. Porque lá eu fui testado. Eu lá fui cobrado. Eles estudam a Bíblia, sabem de cor. E aí queriam a resposta espiritual, qual seria. Aí os meninos começaram a largar do crime. Aí o diretor me chamou, como é que tu consegue tanto? Eu falei, não sou eu. É espiritualidade, porque não passa a mão na cabeça. Isso vai ser um outro livro. Mas foi no pior lugar. E ali os meninos me desafiaram. E compreendendo que cada atrás... Agora, por que eu falo isso? A fila para visitar os presos. Só tinha mãe, tia, avó. Não tinha um homem. Sabe o que eles falavam? Depois de uns 3, 4 meses que conquistei, né, o respeito deles, o Senhor é o nosso Pai. Se meu pai viesse aqui, eu largava o crime. Se meu pai viesse conversar comigo, se meu pai isso, meu pai aquilo. Por quê? O pai só se via para dar real porrada. Nunca quis conversar. E quando foi preso, nunca foi visitar. Meu filho, nunca deixei de visitá-lo. Levar o bonde, quem sabe o que é isso, sabe? Passar por aquela revista, eu e minha esposa. E assim ele mudou dentro da cadeia, o pior lugar que ele tinha. Mas lá eu não participei. Participei aqui. Muitos meninos foram tem muita história. Pode continuar. Não está nesse livro aí não, está aí no outro. Mais do que conduzir pela palavra, cabe ao pai ensinar por exemplo, fazendo do respeito, da responsabilidade e do amor os alicerces da convivência. Mas é muito difícil, eu sei. Mas controla o verbalizar.
Eu pensava, eu tranquei a minha casa toda, com cadeado, janela, para o ladrão não sair, não era para entrar. Nunca ele ficou preso. As chaves debaixo do meu travesseiro. E aí? Minha moto, o guarda chegou, aqueles guardas noturnos, né, que anda na rua sem saída lá. Seu Marco, por que seu filho sai com a sua moto empurrando em silêncio todo dia? Falei, não sai, a chave está comigo. Aí eu olhava a moto, tudo na mesma posição. Falei, não sai, não sai. Aí eu falei, vou pegar o lugar do capacete, coloquei um adesivo e escrevi a quilometragem. Coloquei tudo. No outro dia de manhã, tudo ali direitinho, né? Fui, tirei, olhei, tinha rodado mais de 1.000 quilômetros numa noite. Aí eu peguei aquelas correntes, tchum, acabou. Depois ele foi me contando como é que ele fazia tudo isso. Mas não condenei ele, eu arrumei uma solução. Não tem jeito. Você tem que conviver, pode ir. Quando o pai escolhe sem dominar, orienta sem humilhar e corrige sem ferir, transforma o ambiente familiar em uma verdadeira escola da evolução. Não é fácil, não, né? A gente ser criado como um homem machista, não pode entrar na cozinha. Eu, quando era garoto, eu entrava na cozinha, minha mãe, minha tia, fora, aqui não é lugar de homem. Que tipo de marido eu ia ser? Respeitando, mas lugar de cozinha não é de homem. Qual é a primeira missão que o Padre Bento deu? Levantar com os olhos da sua esposa, arrumar tudo. Eu relaxado, ela perfeccionista. Aí mandou eu fazer o primeiro café que eu fiz na minha vida. Hoje a cozinha é minha, com orgulho, me sinto bem, me faz bem cuidar da cozinha. Cozinhar não, porque eu sou péssimo, nem o gato come. Eu não tenho paciência, queima, boto sal demais, não adianta. Mas ajudar a minha esposa, olha que beleza, o copo está todo bem fininho. Aprendi muita coisa depois que ele fez eu entrar na cozinha. Chico Xavier. Quem lava um prato tem que dar graças a Deus porque teve comida. Fui entender isso muitos anos depois. Mas ser um pai diferente. Hoje, meus filhos, é amigão meu. Também me xinga, bota o dedo na minha cara, porque ele não podia fazer antes, né? Bota, ele tá bonzinho, vamos. E aí ficou tudo em paz, eu conheço eles melhor. Pode passar. Nem sempre será compreendido, nem sempre receberá gratidão imediata, mas todo gesto de amor sincero deixa as marcas profundas no espírito. Tu acha que meus filhos falam, meu pai é um paizão? Porque ficou registrado na memória deles aquele homem. Então, o que eles veem, né? Quando nós fazemos reunião familiar? Fica contando as besteiras que eu fazia, porque está dentro. E eu não posso negar. Hoje eu não faço, mas não é isso. Está registrado. Marcas profundas. Que eu achava que eu estava sendo paizão. Não estava sendo paizão. Medo deles beber, se drogar, medo disso. Aí, meu filho, a vida você vive no medo, no controle. Né? Tem a mãezona, mas aqui nós estamos falando do paizão. Pode seguir. A paciência diante dos conflitos e a capacidade de perdoar também fazem parte da missão que lhe foi confiada. Ninguém é pai por acaso. Se abandona também, como meu amigo, que é um juiz, muito amigo meu, ele adora a doutrina espírita que eu levo, converso muito com ele, foi adquirindo conhecimento, ele é da vara da família, ele fala, aquilo me marcou. Existe muita injustiça no mundo, mas não existe injustiçado. Nós estamos passando pelas nossas provas mesmo, não tem jeito. E é terrível, mas faz parte, pode passar. Lembre-se, meu irmão, porque tudo isso aí foi escrito pelo Padre Bento, tá?
seus filhos poderão esquecer muitos dos conselhos que ouvirem. Por isso que hoje eu só dou conselho. Quer seguir, segue. Se não quiser, por causa de uma lição, pode passar. Mas dificilmente esquecerão o amor que sentiram em sua presença. Tu já pensou? Todo mundo comigo, inclusive minha esposa. Tu acha que eu ia registrar algum amor? Ia registrar, mas tá tudo perfeito, né? Quando eu mudei, estava voando lá na Bahia. Uma noite liguei para ela, ela virou e falou assim, aquilo marcou, agora você está mais gostoso. Ela não mudou nada, nada. O que é mais gostoso? Abaixei minha bola. Controlei o pensar. Para controlar o pensamento errado, você fala ou não fala. Se você não falar, você vai controlar suas emoções. É duro, pode passar, que nós já estamos caminhando para o final. Seja sustentáculo moral de sua família, não pela força que impõe, mas pela luz que oferece. Aí o que meus filhos depois, né, montaram em mim? Nossa, eu deixava, com o Padre Beto, claro. Hoje me consultam para tudo. Até para fazer o evangelho. E eles não são espíritas, mas pedem para fazer o evangelho na casa deles. A minha filha, que viaja muito, coloca o celular lá, abre o evangelho lá, abre aqui. A gente faz qualquer hora que ela tiver em depressão, ansiedade. Mas não é espírita. Mas respeitou o pai, que mudou muito, vai indo. Eu não falo isso como orgulho, vaidade, não. É apanhando mesmo. O verdadeiro pai não prepara apenas os filhos para o mundo, ajuda a preparar os espíritos para a eternidade. Espírito amigo, Padre Bento, que trouxe essa trilogia. Eu espero que eu tenha ajudado alguma coisa, porque agora nós vamos para o finalzinho, a lição que a gente tem que pensar e repensar sempre. Aqui mesmo, chegou ali uma senhora, abraçou uma menina ali, foi levada lá. Que lição de vida, que alegria ali, que momento. Toda hora nós temos que pensar e repensar. Pode ir. A lição. O exemplo que permanece. A missão paterna se fortalece quando o pai compreende que educar é muito mais do que corrigir. É viver aquilo que deseja ensinar. Se você ensinar errado, tu vai colher. Fecha. Isso, vai indo. O maior legado de um pai não está nos bens que deixa, mas nos valores que ajuda seus filhos a levar para a eternidade. Padre Bento. Espero que tenha contribuído. Agora nós vamos fechar rapidamente, tá bom? Antes de encerrar, eu sempre dou alguns avisos, é praxe das minhas palestras, tá bom? A água, tá bom? Pode passar os 3. Você colocou a água, vai beber um remédio, ou de manhã, à noite, vai deitar, use a água, mas coloque só a mão. Não precisa mais nada. Ou traz a garrafinha no centro, pouco importa. Deixa em cima da geladeira, não importa. A espiritualidade fluidifica até a água do seu inimigo que não acredita no espiritismo, mas você faz uma oração. A primeira água que tocar a sua saliva, seja fluidificada. Aquele que está preso, aquele que está no hospital, aquele que está na rua, aquele que tu teve, né? Faz isso. Por quê? O que acontece? Abrir o Evangelho, agradeça a Deus pela sua vida. Ao orarmos, nos conectamos com Deus. Entramos em um estado de harmonia. Faça o Evangelho uma vez por semana, no mínimo. Mas não assim, do começo para o fim. Abre aleatoriamente, a instrução vem. A água é um perfil líquido, vivo. Ele armazena, responde e transmite intenção. O corpo humano é composto de 70% de água. Coloque as suas intenções. Desde que eu cheguei aqui, eu coloquei as intenções. E ainda tem uma intenção maior. Minha esposa lá está com a água lá, fala, vai dar palestra, fluidifica a água para mim. Eu mentalizo quando eu entrar na sala. O coração traduz a informação e organiza o campo eletromagnético, nos deixando mais leves e equilibrados. Sempre utilize o Evangelho, aleatoriamente. Tá? Quem não tem
eu tenho alguma dificuldade, me avisa porque eu tenho amigos meus que doam para me dar nas palestras. Não trouxe hoje, mas eu sempre vou ter, tá? Na próxima eu estou aqui. Tem dúvida? Isso é ciência, não é ritual. Digita mensagens da água aí no seu celular, no seu notebook. Vocês vão ver a experiência que ele fez com a oração ou xingar a água. O que aconteceu com a água? No microscópio, tá? Não é uma beleza. Mensagem da água. Pode ir. Filme que eu sempre indico, esse filme é muito interessante, Aprendendo a Lição, no Netflix. Mas quem quiser me pede no WhatsApp, porque eu tenho muitos. Cada palestra, eu assisto primeiro, porque tem muitos filmes que começam bem, no final é sangue, sexo, uma sujeira, aí eu não aprendo. Todos os filmes que eu trago na minha palestra, pode ser para a família toda, sem problema nenhum, pode passar. Esse papel que eu te dei, vocês vão se inscrever no meu canal do YouTube. E há 8 anos, vou para 7, desculpe, eu tenho Espiritismo Além do Nosso Tempo. Eu, Nilce Pereira, Claudio Honor e Noeli Simões. Gente, toda quarta-feira às 15h30, mas fica no meu canal do YouTube. Tema dessa quarta-feira, a esperança nas horas da aflição na ótica espírita. E eu tenho, pode passar o outro, de sexta-feira. Sexta-feira é Gerenciando Conflitos Espirituais, baseado no de Joana de Ângeles, no livro de Joana. Há 6 anos atrás, 7, tá? Toda sexta-feira às 15h30 também. Então aí já a Marlene Leal da Rádio Boa Nova e a Maria, sou presidente do Leal, Maria Souza Ribeiro. Tema, da vida física à vida espiritual. A consciência não morre, é o nosso perispírito. Não está lá registrado. Aí vai ter um bate-papo, vocês podem mandar, pode passar, porque eu tenho que encerrar aí, vamos que vamos. Meu livro, pode passar tudo, tá? Quem te interessar, desafios, quedas, caí de helicóptero 2 vezes, avião uma vez, dedo, boca, perna, moto, e vai atropelado, muita coisa. Mas é uma reflexão da minha vida, por que isso tudo fez trilogia da existência humana. O espírito, o perispírito e o corpo físico, eu tive que passar por isso, mas a resposta só veio agora, tá? Pode passar. Vamos encerrar agora. Os países que acompanham a gravação estão sempre conosco. Brasil e Portugal, eles colocam até telão lá, é muito bom. A Espanha, África, Nova Zelândia e Cuba também nos acompanham, porque pessoas que vieram aqui na minha palestra e levaram o link, vieram só passear no Brasil e ficam comigo. Pode passar. Nós estamos precisando encerrar. Pode ir os dois. Às vezes a corrente que nos impede são mais mentais do que física. Nossos traumas. É uma cadeirinha que vocês estão sentados aí, mas não leva não. Nós é um elefante, mas ele acha que está preso. Você acha que está preso aos traumas, depressão, ansiedade, ganância, raiva, inveja, ciúme, sei lá. Né? Mas é isso. Pense, muitas das vezes nos amarram a nada mesmo, e nós acreditamos. Pode ir. Vamos agora encerrar com aquele boa noite que nós dizemos, com aquele gás. Vocês vão repetir essas frases que vão aparecer aqui, tá bom? Eu quero, eu posso, eu faço, e eu mereço ser feliz. Gratidão. Até a próxima. Consegui terminar a tempo.